terceiro ano. Assunto novo, tá? Linkage, ou também chamado de ligação fatorial. Antes de a gente saber isso aqui, esse assunto, a gente tem que relembrar segunda lei de Mendel, ou também chamado de segregação independente, tá? O que é que a gente viu na segunda lei de Mendel? A gente falou que falava de duas características ou mais, certo? Então, só que essas características, elas vêm em cromossomos diferentes. Ou seja, aqui, para uma característica, azão, azinho, certo? Cromossomos homólogos, cromossomo. E a outra característica é em outro cromossomos, certo? Então, são características diferentes, certo? Em cromossomos diferentes. Quando a gente fez aqui a divisão para a formação dos gametas, a gente vê o que? Se doou esse daqui, né? Azão, Bzão, Azão, Bzinho, ou aqui, Azinho, Bzão e Azinho, Bzinho. Então a porcentagem que formou foi de o quê? 25% para cada gameta. Então as chances de nascer são todas parecidas, 25% de cada indivíduo, certo? Já aqui na ligação fatorial ou linkage, já foge a regra, certo? Porque o que é que ocorre? Aqui não são características diferentes, certo? Em cromossomos diferentes. No linkage não. São características no mesmo cromossomo. Ou seja, em vez de ser separado, cada característica, certo? Aqui vai ter a mesma duas características em apenas um cromossomo só. Ou seja, se a gente falasse de ervilha, né, seria a cor da ervilha e o tipo que ela seria, certo? Então, são esses aí, linkage é dessa forma, no mesmo cromossomo, certo? Duas características no mesmo cromossomo, certo? Agora, o que é que a gente precisa saber? Olha só, nesse processo aqui forma um cromossomozinho só, na forma de um bastião, tá? Ele, para formar a formação de um X, cromossomo, certo? Ele vai sofrer aquele processo que a gente viu no primeiro ano, chamado de intérfase, certo? Então ele vai sofrer o processo de intérfase. O que é que vai acontecer? Esse indivíduo vai passar por aquele processo G1, S, G2, ele vai gerar mais outro indivíduo, vai se formar aquele Xzinho. Então é o que vai formar as cromátides irmãs. Se é cromátides irmãs, então um lado ele vai ser igual ao outro. Se é azão, Bzão, aqui vai formar azão, Bzão, certo? Só que pode ocorrer um outro processo chamado de crossover ou permutação. O que seria isso? O crossover, no processo de intérfase, o que é que vai acontecer? Esses cromossomos, certo? Ele vai pegar o pedaço do outro, certo? Não era para formar azão, Bzão e do outro lado azão, Bzão. Só que ele puxa um pedaço do outro cromossomo que era o Bzinho. Então eles fazem essa troca. O Bzinho vem para cá, certo? E o Bzão vai para o outro lado, certo? Então esse processo é chamado de crossover, certo? É quando ocorre essa troca de material genético. Então, quais foram os gametas que poderiam ser formados? Olha só. Então, se eu... Lembra que gameta, meiose, eu vou doar metade do cromossomo, certo? Então, olha só. Azão, Bzão, formou aqui, certo? Um gameta. E eu posso formar também do outro aqui, Azinho, Bzinho, certo? Beleza. Mas o outro gameta pode vir de que tipo também? Azão, Bzinho, certo? E o outro aqui pode vir Azinho, Bzão, certo? Azinho, Bzão. Então formou esses 4 tipos de gameta, certo? Lembrando que é igual aos da segunda lei de Mendel. Só que tem outra diferença aí também. O que é que ocorre? A diferença vai ser porque esses aqui, ó, quem é que são parecidos com os dos pais? Azão, Bzão, certo? E Azinho, Bzinho, certo? Não são parecidos com os pais, Azão, Bzão e Azinho, Bzinho. Então eles vão ter uma porcentagem maior de aparecer. Então eles vão ter o quê? 40% cada um de chances de nascer. E os outros que foram do crossover vão ter quantos por cento? 10% cada um. 10%
cada um. Então, os que são parecidos com os pais, certo? Eles vão ter uma probabilidade maior de aparecer, certo? E os que foram recombinados, eles têm uma menor chance de aparecer, certo? Só que a gente recebe um nome para eles também, tá? Esses que são parecidos com os pais, eles recebem o nome de ser parecido com os pais de parentais. Então eles são parentais. Parentais. E os que não são parecidos com os pais, eles recebem um nome também. Eles são chamados de recombinantes. Então, os que são parecidos com os pais, parentais, e os que não são parecidos com os pais, eles são os recombinantes. Foi onde ocorreu o processo chamado de crossover. Agora eu pergunto a vocês, se por acaso não ocorresse o crossover, quantos gametas seriam formados e quantos por cento seria cada um deles? 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Quem respondeu que seria formado, se não ocorresse crossover, seriam formados 2 gametas, acertou, 50% cada um. Porque se não ocorresse o crossover, não teria essa troca de material genético. Então seria as cromátides irmãs normais, azão, azão, bezão, bezão. Então só iria formar se eu doasse um lado do cromossomo, azão, bezão. Ou do outro lado, a mesma coisa. Do mesmo jeito esse seria doado azinho, bezinho. Então se não ocorrer crossover, certo? A probabilidade aqui vai ser de 50%, certo? Beleza? Vou apagar aqui porque tem outra parte que é interessante saber, tá? Só um instante. Bora lá, tá? Voltando aqui. Olha só, eu fiz outro método, tá? Outra forma. Pode vir um cromossomo azão, bezinho, azinho, bezão. Ocorreu aquilo que falei para vocês de intérfase, tá? E formou, e aqui ocorreu novamente o crossover, tá? Os gametas que foram formados: azão, bezinho, azinho, bezão, azão, bezão, azinho, bezinho. O que eu quero que vocês entendam agora é que quem são agora os parentais? Então, os parentais agora vão ser os que são parecidos com esses aqui, entendeu? Então vai ser azão, bezinho, parental, vou botar aqui a parental, um P, azinho, bezão, parental, certo? E os outros dois vão ser os recombinantes, tá? Então vai ser os recombinantes. O que eu quero que vocês saibam que nem sempre azão, bezão e azinho, bezinho, eles vão ser os parentais, tá? Vai depender dos genes dos pais, entendeu? Então, azão, bezinho, agora parental, e o azinho, bezão também é parental. E os outros que foram formados são os recombinantes, azão, bezão e o azinho, bezinho. Eles agora são os recombinantes. Então, esses dois aqui não são diferentes? E eles recebem nomes diferentes também. Quando você vê aqui, homozigoto, dominante, na mesma linha aqui, no mesmo cromossomo, certo? Dominante, e recessivo e recessivo, certo? Tudo na mesma ordem. Então eu chamo eles são do tipo cis. Tipo cis. Esse aqui que é um dominante e um recessivo e um dominante, certo? Não estão na mesma ordem, tá? Então eles recebem o nome de trans. Se estão dominante e dominante no mesmo cromossomo, cis. Se não são, trans, tá? Cis e trans, tá? Outra que eu vou apagar o quadro porque tem outro detalhezinho que vocês precisam saber. Esqueci de dizer a vocês, tá? Os parentais vai ser o que? A porcentagem? 40, certo? 40, 10 e 10, não é isso? Professor, sempre vai ser a porcentagem, vai ser essa 40, 40, 10, 10. Sempre os parentais são maiores, eles têm maior frequência de aparecer, mais do que os recombinantes, tá? Sempre vai ser 40, 10, 10? Não, certo?
vai depender lá da questão. Pode ser 35, 35, 15, 15, certo? Então vai depender lá da questão. O que vocês devem saber é que os parentais sempre vão ser maior do que os recombinantes. A frequência de aparecer parentais vai ser maior do que os recombinantes, porque nem sempre pode ocorrer o crossover, tá? Então, falta outra coisa, tá? Só um instante. Voltando, bora lá. Olha só, eu botei aqui, certo? Os cromossomos aí, né? E os genes A e B, características diferentes. Como é que pode cair uma questão? É saber a distância que tem um gene do outro, certo? Então, primeira coisa é saber qual é, certo? Qual é as chances de ocorrer crossover. As maiores probabilidades de nascer, de gerar crossover é nesses dois ou nesses dois aqui? Bora lá. Quem disse que seria as maiores chances seria esse aqui, tá certo, porque o crossover, se ele ocorrer aqui entre os dois, vai pegar os genes aqui. Se ocorrer aqui também. Então, quanto maior for a distância, maior as chances de ocorrer o crossover, certo? De ocorrer recombinantes, de acontecer recombinação. Quanto maior a distância de um gene e do outro, maior as chances de ocorrer recombinação, certo? Então, essa distância aqui, quando ela é menor, é menos chance de ocorrer recombinação. Porque se ocorrer aqui, o crossover, não vai ter problema nenhum, porque não está trocando material com os genes. Se ocorrer aqui, também não tem problema nenhum. Ocorrer aqui, não tem problema nenhum. Então, está vendo que diminui as chances de ocorrer o crossover. Então, a distância ela influencia muito na formação do crossover, tá? No distanciamento dos genes. Aí sim, aí o que é que vocês devem saber? Uma coisinha só. A distância é igual à frequência dos recombinantes. Como é que pode cair uma questão, certo? Pode cair para você dar a distância de A e B. Como é que eu vou saber a distância de A e B? Então vocês precisam saber daquela outra teoria lá, tá? De quem? Quem é os parentais e quem é os recombinantes. Então a distância entre eles, entre os genes, eles são iguais aos recombinantes. Lembrando da outra lá, quanto foi os parentais que a gente botou? 40 e 40. E os recombinantes? 10 e 10. Então qual é a distância entre eles? Vai ser de quanto? Quem disse 10 errou, seria 20, a soma dos dois. Então a distância de um gene para o outro vai ser igual aos recombinantes, tá? Se a gente botar o exemplo que passou, seria de 20, que seria a frequência dos recombinantes, certo? Então seria 20 o quê? 20 morganídeos, que foi Morgan, certo? Que fez essa lei de Morgan. Então seria 20 morganídeos, tá? A distância. Vou passar uma atividade para vocês, tá? Para vocês se prepararem melhor. Para vocês verem como é que pode ocorrer, tá bom? Até a próxima.